Ó, a Jéssica me mandou um vídeo pra gente poder assistir. Vamos ver. A menina que denunciou que era enganada pelo Pablo Marçal, né. Pablo Marçal aí ganhando muita popularidade, ganhando bastante notoriedade, né. Gente falando que a gente tá dando palco pra um cara que tem, mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Vamos ver aí. E aí essa menina soltou um vídeo aqui, qual que é o nome do vídeo? Carol Cai deixa eu ver aqui. Carol Caetano conta como foi enganada por Pablo Marçal. Vamos ver. 4h57 da madrugada pra assistir Pablo Marçal. Tá, pode rir agora. Sim, eu acordava 4h57. E se eu não me engano é 4h57 mesmo, porque 4h59 já era muito batido, sabe? Ele queria andar por fora da curva, que nem ele fala. Basicamente eu acordava pra ser humilhada. A gente tinha um negócio de ativação. Ai, que vergonha contar isso, meu Deus. Ficava lá pulando e fazendo uns negócios de tipo... pois é. E aí depois a gente ia ler a Bíblia, porque o Pablo, ele se acha pastor, né? Porque se você não sabe, a religião e a Bíblia é uma das coisas que mais traz verdade para as pessoas no mundo atual, então é usado por muitos manipuladores como um escudo para dizer: escute, estou com a Bíblia, estou falando da religião, eu estou falando a verdade. Enfim, eu acho que é óbvio. Muito louco, né? E como esse fenômeno do próprio Pablo Marçal tem essa posição pastoral, né? Eu assisti o vídeo que o Luigi fez de react ao meu vídeo sobre o Pablo Marçal, e ele faz um comentário interessante, né? Que é justamente o fato de que o Pablo Marçal sabe se comunicar muito bem e sabe se comunicar também em diferentes ambientes em que ele se encontra, né? Então, no corte para podcast, ele vai falar de um jeito, no debate, ele vai falar de outro, com essa galera, ele fala de outro. Então, acho que é um cara que sabe, que tem uma equipe, né, e que tem um projeto que sabe trafegar muito bem por essas áreas. E aí é foda, né? É foda que isso pega as pessoas, né, aqui, ó, no coraçãozinho. E ele se utiliza desses elementos religiosos para dar substância pro discurso dele, né, para poder falar o quanto ele é especial ou o quanto ele é um representante da verdadeira vontade das pessoas, né, do que deveria ser real, do que deveria ser bom, belo e justo. E aí ele ficava o tempo todo falando que ele ia liberar algumas chaves, alguns códigos, sabe? Coisas que só se você estudar um pouquinho você já ia saber sobre a internet. Nunca fui de cair nessa balela aí, mas eu ia mais pelas partes Sempre a dos promessa, insights. né? Afinal, eu gosto muito de estudar comportamento humano, um pouco de marketing sobre a internet, enfim. E aí, quais são as chaves que ele liberava? Nenhuma, ele ficava te ensinando a vender os vídeos dele pelo Eduz. Ou ele te vendia esses livros, se eu não me engano, por 1, 2, 3, 4, 10 reais que seja. Aí você comprava em massa, geral comprava e ele fazia um montante ali em cima de todo mundo. E ele dizia que ia dominar as massas, né? E se bem que ele não tá errado, porque ele já conseguiu com os ricos, com os evangélicos, agora é com os pobres. Caralho, velho, é isso. O cara tá conseguindo hegemonizar todo um discurso em torno dele, né? É isso que é foda, pô. Isso que é foda, porque a gente vê o tamanho e a potência que o discurso dele tem. E tem uma outra coisa, né, que eu vejo alguns setores da esquerda, né, declarando de que as pessoas que acreditam nele ou que se deixam levar pelo discurso dele são burras, limitadas, trouxas. E, cara, a real é que isso não é verdade. Isso não é verdade. E toda vez que eu vejo alguém de esquerda ter esse tipo de postura, eu fico meio bolado, assim, sabe? Porque é muito fácil você olhar para uma coisa, né, para um fenômeno como esse, e você criar a desculpa justificativa de que aquilo ali tá acontecendo porque a pessoa é burra, sabe? Porque ela não entende, porque ela não é inteligente, porque ela não tem recursos intelectuais e qualquer coisa assim, tá ligado? É uma postura muito fácil. É simplesmente muito fácil ficar nesse lugar, né? Ficar no lugar de olhar de cima, como se o seu modelo de compreensão da realidade, da sociedade, fosse de geral, assim. E eu acho que a gente tem que ver o fenômeno Pablo Marçal como aquilo que é. Um fenômeno de comunicação, um fenômeno de marketing, de alguém que sabe se vender e que fala aquilo que o povo quer escutar, né? Não é aquilo que o povo precisa escutar ou deveria escutar, mas é aquilo que o povo, no fundo do coração, sente em muitos momentos, né? Sente de muitas maneiras. Porque você vê que todos esses discursos coaches de crescimento pessoal, enriquecimento e mindset, insiders e parará, parará, cara, e tudo isso acaba servindo como uma justificativa, né? Então, se utiliza muitas vezes de termos do marketing, de ideias meio gerais, assim, de grandes segredos, e que dão essa legitimidade, né? Dão essa suposta veracidade pro discurso do Pablo Marçal, essa suposta verdade. E aí, isso vai operando, né, na cabeça das pessoas e elas vão aderindo a isso, né? Elas vão passando a se convencer disso também.
né? Então acho que o trabalho de agitação e de propaganda que o Pablo Marçal faz é um trabalho de muita boa qualidade, sabe? Para dentro do projeto político que ele está defendendo. Não é à toa que o cara consegue chamar a atenção de todo mundo, e por mais que a gente olhe e fale, né, ele fala, por exemplo, pro Boulos, que o Boulos nunca trabalhou, que o Boulos é vagabundo, não sei o quê, e o Boulos responde para ele, não, eu sou professor há não sei quanto tempo, não sei o quê, não sei o que lá. E o grande lance é que o Pablo Marçal não tá nem aí se o Boulos foi professor ou não. Ele não tá nem aí se isso aconteceu de verdade ou não. Ele provavelmente deve saber que o Boulos foi professor, né? Você não precisa de uma pesquisa muito rápida para isso. E aí ele utiliza isso como um meio canalha, né? De fazer a análise dele. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que não tem uma resposta que consiga calar o cara, tá ligado? Você não tem algo ali que consiga deixar ele constrangido e tal, a não ser perguntas que envolvam propostas. Porque o Pablo Marçal também já fez uma declaração. Ele fez uma declaração outro dia sobre proposta para a cidade e ele só não sabia. Não, e é isso, assim. Eu acho que precisa dar uma inflamada mesmo, sabe? Dar uma inflamada nesse debate para que as pessoas olhem para o Marçal e, tipo, veja que há um enfrentamento, tem algum tipo de colocação contrária às atividades que ele está fazendo, né? Mas é isso, eu acho que muito desse discurso coach que ele se utiliza, né? Não é coach, né? É ativação mental, é prosperidade. São todas as bases das linhas políticas da direita mais conservadoras, né? Que a gente tem uma força muito grande em vários setores bolsonaristas, em setores de gente que tá insatisfeita, né? Que tá insatisfeita, que tá de saco cheio, que tá cansada de ser triste. Então eu acho que ele se utiliza muito bem desse aparato, né? Ó, eu até achei um vídeo aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Se liga. Olha como a gente precisa ter uma paciência para analisar isso. Não né? fique triste. Não são os professores que educam seus filhos, são os filhos de outras pessoas que estão lá dentro da escola. Eu tenho clara compreensão disso. Por isso eu chego a algumas pessoas e falo, se você não mudar seu filho, eu quero que você mande ele para outra escola. Eu falo isso para sócio meu. E por isso que eu falei aquilo para vocês. Quem estava aqui mais tarde, eu falei de fracasso, eu falei do que eu fiz com meu filho. Porque se meu filho for a pessoa que vai atrapalhar a escola, mesmo que eu seja dono, ele vai sair da escola. Vocês podem ter segurança do que eu estou falando, tá? Fiquem em paz. Se ele for o cara que está contribuindo com o regresso de gente, eu tiro ele da escola mesmo sendo minha. Por quê? Porque não faz sentido. Quem é que instala os drives, principalmente 80% dos drives, são outras crianças. Então o cara fala disso, né? De tipo, os drives que fazem com que as pessoas funcionem, né? Ele vai produzindo toda uma unidade de discurso que vai dando essa concretude pro que ele tá falando, né? O bagulho que o Pablo Marçal fala vai produzindo sentido em si mesmo. Falando dos drives, da educação, dos filhos, não sei o que lá. E outros 20%, professor. Agora junta todo mundo do mal, seu filho tá perdido, na melhor escola do mundo. Isso eu tenho compreensão clara do rolê. E aí a questão é essa, né? O que vai ser uma pessoa ruim, né? O que vai ser uma criança ruim que vai prejudicar a educação do filho? Como que a gente define esse critério? Percebe que quando ele fala sobre essas questões, ele nunca fala exatamente dos critérios. O seu filho vai aprender sobre comunismo, sobre LGBT, sobre não sei o quê, sobre o quê. Não. O que ele faz? Ele dá essa dica sobre os drives, sobre a mente, sobre não sei o quê. E aí, ao longo das palestras, as outras falas, ele vai falando mal dessas paradas, né? Vai falando mal dos comunistas, vai falando mal de não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Por quê? Porque aí você vai chegar à conclusão, por A mais B, quais são esses inimigos a serem combatidos. Ele não precisa te falar, entendeu? Esse é o lance. Ele não precisa te falar. Você vai chegar a essa conclusão conforme ele vai elaborando, conforme ele vai falando sobre as paradas, tá ligado? E isso pega as pessoas, né? Porque, bom, imediatamente, né? Se você parar pra analisar imediatamente, ele tá criando uma correlação de causa. Ele tá criando, inconscientemente, entre aspas, né? Uma correlação de causa entre duas coisas, né? E aí a pessoa vai tomar essa conclusão, vai chegar a essa conclusão de que é necessário fazer essas mudanças para, no final das contas, fazer o quê, né? Se você tá falando de crianças que corrompem os filhos, né? E professores que ensinam coisas erradas, você tá criando a abertura. Olha só, ele não tá falando de homeschooling. Ele não está falando de homeschooling, mas ele está criando a abertura, ele está criando aquele campo da dúvida que vai levar à defesa do homeschooling, por exemplo. Percebe? Nunca é uma defesa feita de maneira muito explícita.
A gente vê que essa defesa, ela vai sendo produzida com esse sentimento, né? Exatamente, ele tá criando todo o pânico moral em que ele vai surfar. E aí o grande problema da esquerda é querer responder esse pânico moral com, isso é fake news, isso é desinformação, isso é não sei o quê, né? Porque aí que tá uma das questões mais problemáticas para mim, que é o fato de que tem muitos setores da esquerda que se colocam nessa posição de autoridade, de superioridade, sob uma lógica racional, sob uma lógica de racionalidade, de razoabilidade, né? Que tipo, não, quem escuta o Pablo Marçal, quem escuta essas pessoas, não sei o quê, é burro, né? É mau caráter, é canalha. Como se fosse meramente um processo de você olhar para aquela coisa, olhar para aquele fator e tirar uma conclusão que, não, isso não faz sentido racionalmente, né? Isso não faz sentido racionalmente. E aí fica essa tiração de sarro, né? A tiração de sarro, foda-se. Mas, tipo, o maior problema para mim é que isso acaba produzindo uma visão, né, para essas pessoas que estão aderindo ao Pablo Marçal, em que elas estão sendo chamadas de burras. Aqui, gente, na moral, presta atenção aqui em mim rapidinho. Você tá conversando com alguém. Aí o cara você acredita numa coisa, aí o cara vai lá e te chama de burro. Te chama de mau caráter. Ou você é burro ou você é mau caráter. Você vai continuar conversando com essa pessoa? Você vai continuar trocando ideia com essa pessoa? Você fala, caralho, eu não, porra. Imagina. Quem que gosta de ser chamado de burro? Quem que gosta de ser chamado de mau caráter? Tá ligado? Esse tipo de sensibilidade é um tipo de sensibilidade que a parte hegemônica dos setores da esquerda brasileira perdeu. Porque a maior parte do discurso que tá colocado é, tipo, olhar para esse tipo de fenômeno, olhar para esse tipo de coisa, falar, olha lá o idiota, olha lá o imbecil, o acreditador de fake news, né? Como se fosse um embate do mais sábio, né? Do mais iluminado mentalmente e do cara que mora nas trevas. E aí você perde todo o discurso, você não entende tudo que tá por trás do discurso. Porque automaticamente você cria uma blindagem, né? Automaticamente você cria uma blindagem porque, bom, não dá pra conversar com o burro, né? Não dá pra conversar com o idiota, não dá pra conversar com o mau caráter. E aí você fica vendo esses discursos, essas pontuações do Pablo Marçal só a partir da ótica imediata do que esses discursos representam. Qual que é essa ótica imediata? É o que ele tá dizendo. Então você vai falar, não, isso é mentira, isso é besteira, isso é bobagem. Sim, meu querido, sim, minha querida. A gente sabe, né, nós sabemos que o Pablo Marçal não é flor que se cheire, não é um cara que tem boas intenções para as pessoas, porque ele tá pensando... Na verdade, acho que a gente pode até reavaliar uma questão, né? Que é a seguinte, eu acho que também não vale a pena a gente analisar o fenômeno Pablo Marçal como um gênio do mal, que está em busca do poder, né? Que quer controlar tudo. Não, ele criou uma dinâmica narrativa, ele criou um discurso em que ele de fato acredita no que ele está defendendo. Então isso é muito importante, porque essa defesa, e aí essa defesa do quê? Da forma de como os trabalhadores estão trabalhando, né? Então é fazer essa defesa do empreendedorismo, dos drivers de riqueza, do enriquecimento, parará, piriri, pororó, porque todos esses discursos ajudam a consolidar a própria ideia política que ele tem para a sociedade. Só que quando a gente para olhar, né, esse histórico do Pablo Marçal enquanto uma pessoa que está mobilizando as pessoas de uma certa maneira, a gente vê o caso dele, por exemplo, quando ele levou as pessoas para correr no Pico dos Marins, em situação de completa inviabilidade, né? Tipo, ventando pra caralho, chovendo pra caralho, teve que acionar os bombeiros para resgatar. Jô, bota a imagem na tela aqui dessa matéria, por favor, bota a imagem na tela. Ou de quando teve um moleque que foi correr uma maratona que foi incentivada por ele, né? Que ficou falando, vamos, não sei o quê. E fica todo esse... E aí já tem uma outra coisa, né? Que fica todo esse discurso de culpa. Se você não faz, você é um derrotado. Se você não faz, você é um merda. Se você não faz, você é uma pessoa que não merece acessar a riqueza. E aí, muita gente, né, constrangida, muita gente levada a isso, faz essas atividades, né? Como é o vídeo da menina que a gente viu agora há pouco. E o caso do moleque que literalmente morreu depois que ele foi constrangido a correr uma maratona porque o chefe dele mandou, né? Que falou que ia primeiro correr 2 km, 5 km, alguma coisa assim. E depois o Pablo Marçal alegou que, não, vamos correr 21 agora. Correr meia maratona, correr 10, foda-se. Né? Meia maratona é 21, 10 é um quarto de maratona. Mas enfim, deu pra entender, né? E aí o moleque morreu e... o Pablo Marçal simplesmente toma a posição de... ele tinha uma escolha para fazer. Ele correu porque ele quis.
né? Então, aí fica muito mais fácil de você jogar o corpo fora, né? De você só falar, não, isso aí não é problema meu, isso é dele. E olha só, isso que é brilhante, porque o Pablo Marçal, ele pega todas as eventuais dúvidas que as pessoas têm sobre o que tá acontecendo, e aí ele transforma isso num problema, né, dos outros e não num problema dele. Igual agora, né, deixa eu até, vou procurar essa matéria aqui. E fora isso, né, o Pablo Marçal é o candidato mais rico das eleições. Segundo ele, tem mais de 190 milhões em orçamento. E ainda teve outra coisa. Ele omitiu 22 milhões de reais no orçamento tô viciado no orçamento. Ele omitiu 22 milhões de reais em uma declaração de patrimônio entrega ao TSE. E ele falou, né, que isso é uma questão aí do contador, que não tem nada a ver, não sei o quê. Só que como que ele pode utilizar, né, esse discurso a favor dele? De virar e falar, eu escondi meu patrimônio porque ninguém tem que saber das coisas que eu tenho, não. Porque o governo não pode ficar ciente das coisas que tá me olhando, não. Porque eu quero controlar meu dinheiro, quero controlar minha riqueza, quero controlar aquilo que é meu. Não acho que o Estado tenha que intervir, não sei o que lá. Percebe então como ele vai pegar um fato sobre ele, transformar num fato também sobre ele, mas em que ele vira o herói. Sabe por quê? Porque no final das contas, no limite, as pessoas concordam com isso. Porque de fato, se você está trabalhando, você tem seus recursos, né? Você tem ali a sua casinha, você tem ali seu dinheiro, você tem ali a sua parada. Você não quer que ninguém interfira nisso. Você não quer que ninguém interfira nisso, tá ligado? Você não quer que alguém faça essa interferência. Então ele pega esse sentimento difuso e transforma numa matéria para ele virar o herói. Ele é o perseguido, ele está contra tudo e contra todos. Ele é a grande novidade política. E aí omitiu 22 milhões de reais na declaração patrimonial dele para as eleições. Mas o eleitor dele, né, eleitor e eleitora dele, se você estiver assistindo isso aqui, potenciais eleitores, não se deixe enganar não, viu? Porque essa fortuna aí que o Pablo Marçal construiu, ele construiu fazendo uma série de negócios, uma série de iniciativas, de venda de livro, de fórmulas mágicas que, olha só que coisa, né? Para os seus mentorandos, muitas vezes não dá certo, né? Então é como se o cara tivesse esse poder de enriquecimento e ele vai te revelar o segredo. É quase como se ele fosse o faraó da riqueza, né? Tá ligado? É quase como se ele fosse o faraó da riqueza. Ele tem essa escrita obscura e essa coisa, e isso vai incitando as pessoas, né? Ele é o Mr. M dos ricos. Sim, ele é literalmente o Mr. M dos ricos. É literalmente isso. Olha isso aqui. Consta na Receita Federal que o capital social da empresa, de uma empresa que ele escondeu, que chama Marçal Holding Ltda, o valor investido nela corresponde a 39 milhões. Ao TSE, Marçal declarou ser responsável por metade desse valor. Contudo, em vez de informar a quantidade de 19,8 milhões, né, já que 39,7 vezes 2 é 19,8, o candidato informou 250 mil, uma diferença de 19,6 milhões. Né? Tal qual o Mr. M, Pablo Marçal escondeu as suas empresas, né? Fez elas desaparecerem, né? Uau! Agora eu pergunto pra você, né? Pergunto pra você, jovem, o que acontece se você tenta não pagar a fatura do cartão? O que acontece? Acontece nada, né? Acontece nada. Com outros pode tudo. Um trabalhador pode dar. De acordo com a Receita, o capital social da empresa Marçal Participações Ltda é de 2,8 milhões. Marçal declarou à Justiça Federal ser responsável por 90% dessa quantia. Porém, informou o valor de 450 mil no lugar dos 2,5 milhões correspondentes à sua participação, uma diferença de 2,4 milhões de reais. Aberta em março de 2023, a Flat Participações Ltda não aparece na declaração apresentada por Marçal ao TSE. O capital social que consta no sistema da Receita Federal é de 1 milhão de reais. O percentual societário do candidato é desconhecido. Tá parecendo até os velhos das Americanas, né? Tá parecendo até a galera das Americanas que fica aí escondendo tabela, né? Tabelinha de, como é que é o nome? De faturamento, né? De faturamento de balanço fiscal. Mas é isso, né, gente? E aí, o Pablo Marçal, nessa coisa de falar que é o erro, o que ele fala? É um erro simples. Um erro de contador. Acabou. Não, ele falou outra coisa. Ao ser questionado sobre o patrimônio ocultado, Marçal afirmou ao UOL que o caso se tratava de um erro simples, coisa de contador. Ainda botou no contador, mano.
Botou no fiofó do contador. Caralho, velho. Esclarecemos que a função do contador é assegurar que todos os dados fornecidos pelo cliente sejam tratados com a máxima diligência, respeitando as normativas vigentes e os princípios da contabilidade. A veracidade e a integridade das informações prestadas ao contador são de inteira responsabilidade do cliente, sendo este o responsável por fornecer dados precisos e completos para que os registros contábeis reflitam a situação real do patrimônio e das suas finanças. Olha só. Não, em 2022 ele já tinha metido essa, né? Já tinha metido esse louco quando ele foi tentar concorrer à presidência. Em 2022, quando o empresário tentou concorrer à presidência da República, ele chegou a declarar 16,9 milhões de reais ao TSE, mas retificou o dado para 96,9. Ah, tadinho, gente, ele só errou por 80 milhões de reais. Só isso. Tranquilo, de boa. E essa questão, né? O cara vai transformar tudo que vai chegar nele em uma narrativa em que ele vai conseguir subverter, né? Em que ele vai conseguir destruir essa crítica que é montada em cima dele. É isso, né? O cara tá conseguindo realizar um plano de comunicação muito eficaz. E eu acho que, justamente por ter esse fator da mobilização, isso pega muito a galera da esquerda hegemônica, né? Da esquerda social-liberal, social-democrata, que é essa visão de achar que o Pablo Marçal é um idiota, que o Pablo Marçal é um tosco, que o Pablo Marçal é um burro. Porque é isso, muitas vezes essas galeras da esquerda tratam os trabalhadores ou as pessoas que têm esse tipo de visão mais reacionária como burros também. Mau caráter, né? Coisas assim. Só que ter essa perspectiva para um cara como o Pablo Marçal é muito perigoso. É muito perigoso, muito zoado, muito ruim e não mobiliza ninguém. Não conquista ninguém. Tá ligado? Não conquista ninguém. A gente precisa olhar o Pablo Marçal como um fenômeno de comunicação, de organização do discurso, para poder efetivamente combatê-lo. E não só tentar ficar lacrando o cara na internet, sabe? Tentar dar fecho no cara, mostrar que ele foi processado, que ele foi condenado por participar de esquema de desvio para coisa de como é que é o nome? É fraude bancária, né? É isso. Foi condenado no esquema de fraude bancária, não sei o quê. Porque isso, cara, não importa. Isso não importa. Isso não importa. É preciso que se faça um debate, que se faça uma análise sobre como o Pablo Marçal age, não a partir do que a gente acha, né, do nosso juízo de valor, como pessoas de esquerda, né, como pessoas bem iluminadas, pessoas com conhecimento, e sim pela forma como ele fala, pelo discurso que ele constrói e de como ele está mobilizando as bases dele, de como ele está fazendo isso, para que a gente possa pensar em alguma maneira de combater. Né? E não achar que depositar essas fichas no discurso de burrice, de racionalidade, de civilização, como a gente vê muitas vezes, vai ser uma saída eficaz. Porque não vai. Porque não vai. Esse discursinho de civilizado contra selvagem, de civilizado contra a barbárie, não sei o que lá, é uma coisa que não funciona na política. Não funciona. Só cria uma posição de soberba, uma posição de não reconhecimento desses setores da esquerda para os problemas que atingem os setores da classe trabalhadora, que atingem todas as pessoas e que essa esquerda não consegue ver. Não consegue identificar porque não tem um projeto para poder emancipar. Que é isso, no final das contas, é o mesmo projeto, né? No âmago da coisa, no final, é um projeto que defende a manutenção das coisas como estão, no final das contas. É um projeto que fala, não, vamos defender o que nós temos, vamos defender aquilo, não sei o quê. Então é sempre um discurso defensivo. É sempre um discurso de, ai, calma, não sei o quê, vamos com calma, não sei o quê. E aí, a pessoa puta, a pessoa brava, a pessoa com fome, a pessoa desempregada, a pessoa de saco cheio, vai olhar pra isso e falar, nossa, que discursinho mole, né? Que coisa... E claro, a imprensa, todos os aparelhos privados de hegemonia, os aparelhos de comunicação, os meios de mídia, da massa, tal... vão inflamar, né? Vão fazer com que esse tipo de crítica ganhe cada vez mais corpo, né? Não é à toa que a imprensa, por mais que o governo Lula esteja entregue, assim, de mãos atadas. Mãos atadas não, né? Eu não gosto muito dessa ideia do governo Lula estar entregue, né? Ele não tem escolha. Não. Não. O governo Lula participa disso. O governo Lula participa disso. Então o governo Lula participa desse projeto, faz corte de orçamento, diminuição cortou auxílio gás, farmácia popular, cortou dinheiro de orçamento, privatizando presídio, tá a porra toda. E ainda assim os setores da classe dominante, da mídia, da burguesia, das empresas, da Fiesp, não sei o quê, estão,
Sentando a bucha do cara, velho. Sentando a bucha no governo. Mas aí a gente vai ceder mais, porque aí eles vão parar. A gente já viu esse filme uma vez, né, gente? A gente já viu esse filme. Então, se a gente não tem um projeto que engaje as pessoas, e esse é o ponto principal, nós precisamos entender como Pablo Marçal consegue engajar a sua comunidade. Como que ele consegue engajar, e engajar não é número de like, não. Não é só número de pessoas que olham, batem palma e falam que legal. Não, não, não. É compartilhamento, tá ligado? É salvamento, é criar, e eu acho que esse é o segredo. A gente conseguir entender por que isso que ele fala, a maneira como ele fala, os locais onde ele fala, engaja tanto as pessoas. O que é engajar nesse sentido? Engajar é você fazer com que essa pessoa olhe para aquele discurso, olhe para aquilo e pense: porra, isso aqui é bom. Eu acredito nisso aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é da hora. Esse é o nosso maior desafio. A gente conseguir fazer esse movimento contrário, né? Não um movimento que visa... Não é um movimento tipo, por favor, acredita em mim, senão o fascismo vai voltar. Por favor, por favor. Não. A gente tem que falar o que a gente quer. A gente precisa defender o que a gente quer. Essa é a nossa tarefa mais urgente. Fazer um projeto que as pessoas olham, defender um discurso, uma pauta, alguma coisa, que as pessoas olham e falam: caralho, moleque, é isso mesmo. É isso aí. Porque senão a gente vai estar sempre refém das decisões e das ações que esses grupos, que, enfim, ora são Pablo Marçal, ora são Bolsonaro, ora são Geraldo Alckmin, ora são Tarcísio, ora é o Fernando Haddad, ora é esses grupos, fazem, né? A gente precisa não mais responder a essas demandas, mas agir, tá ligado? Agir estrategicamente, entender o que é necessário estar sendo feito e não ficar de apontação de dedo, porque é muito fácil. É muito fácil você apontar para alguém e chamar essa pessoa de burro, chamar de ignorante. É muito fácil. É o tipo de postura que retira as pessoas de próximo da gente e coloca elas no colinho de alguém que vira e fala: não, 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 não. Você não é burro. É que estão mentindo pra você. Entendeu? Entendeu? É desse jeito que tem que ser.